Olá, seja bem-vindo então à primeira aula. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, talvez algo que você conheça muito bem. Bem, dentro da questão da ansiedade, nós, quando vamos atender uma pessoa que relata alguns dos sintomas, nós precisamos avaliar o nível dessa ansiedade para saber se a gente está diante de uma ansiedade normal, diante de uma situação que apresenta riscos. Por exemplo, vou fazer um teste para ser promovido na empresa, então é normal que surja essa ansiedade. Eu vou fazer uma prova física para passar no concurso da polícia, então eu preciso estar alerta. Tudo isso é uma ansiedade normal, certo? A ansiedade, ela tem um lado muito positivo, porque quando nós estamos ansiosos, é porque alguma coisa do ambiente está nos avisando que precisamos ser atentos, nós precisamos estar com os bons reflexos, com o pensamento organizado para termos um pensamento coerente com a situação que a gente vai enfrentar. Por causa da ansiedade, o homem não foi extinto. Na época das cavernas, existia todo um comportamento em função dos riscos de vida que eram muito grandes. Os homens precisavam enfrentar grandes feras, animais de 3, 4 metros de comprimento. Os animais predadores, principalmente na época em que os filhotes saíam do ninho, estavam desmamando, por exemplo, e as mães iam ensiná-los a caçar. E como os homens viviam da coleta e da caça, eles também corriam grandes riscos de serem exterminados por essas feras. E o que é que dava condições para que eles sobrevivessem? A adrenalina, porque a adrenalina é uma substância, ou a noradrenalina, que entra no organismo, é despejada em maior quantidade na circulação sanguínea para promover uma reação em cadeia no corpo para torná-lo capaz de vencer o desafio. Então, quando a adrenalina entra na corrente sanguínea, quer dizer que há um risco. E para que o corpo dê conta do risco, o corpo é todo trabalhado para uma situação de vida ou morte, de luta ou fuga. Então, o que acontece? Ao menor sinal de perigo, o cérebro recebe o estímulo, visual, auditivo, o que for, e envia comandos para diversas partes da mente, né, da constituição cerebral, para que essas partes que você está vendo aí na legenda comecem a estimular algumas reações em cadeia. Então, para começar, nós, quando estamos ansiosos, nós sentimos que a nossa respiração fica mais acelerada. E isso ajuda o coração também a bombear mais sangue para todo o corpo. Aumenta a capacidade respiratória para conseguirmos executar um trabalho com força física. Então, o coração bombeia mais sangue, irriga melhor os músculos. Nós aumentamos a nossa capacidade respiratória para podermos termos mais fôlego. A capacidade auditiva, visual são enriquecidas, são estimuladas para ficarem mais aguçadas, e desse modo nós conseguimos fugir de um perigo, ou nós conseguimos enfrentar o perigo, seja com luta, seja com força física, seja com um reflexo inteligente ou com um pensamento rápido que vai proteger a pessoas da morte, por exemplo. Então, isso explica porque muitas vezes uma pessoa num estado de emergência, de urgência, de um acidente, consegue carregar outra pessoa mais pesada que ela mesma. Onde que ela encontra força para isso, né? A adrenalina injeta energia no corpo, faz toda a atenção do corpo ficar em alerta. Então, isso nos torna mais rápidos para correr, a musculatura fica mais irrigada, a gente tem mais força de impulso para correr, a nossa coordenação motora fica mais arisca, mais atenta, de modo a não tropeçarmos nas próprias pernas, a calcularmos em que direção nós vamos correr, se a gente vai ter que subir um muro, calcular tudo isso, altura, velocidade, tudo. Tudo é estimulado a funcionar para emergência. Ok, certo. Quando nós começamos a perceber
que a ansiedade está acontecendo mesmo em situações em que está tudo bem, nós já começamos a perceber que há um adoecimento aí, certo? A ansiedade também pode estar relacionada a efeitos provocados por alguns adoecimentos, justamente porque esses adoecimentos desregulam as nossas funções emocionais, provocam instabilidade emocional, interferem no modo como percebemos os estímulos, ok? Nós podemos citar aqui as doenças como as arritmias cardíacas, as doenças hormonais como hiper e hipotiroidismo, problemas respiratórios crônicos, a asma, por exemplo. Nós podemos também citar o abuso de drogas, de álcool e o abuso de medicações. Algumas pessoas se viciam em medicações que têm como efeitos colaterais a irritabilidade, a ansiedade, a confusão mental, percebe? Então, nós temos isso aí já citado para você, e agora nós vamos falar da questão da criança quando ela é exposta a esses ambientes e também a situações que a traumatizam e geram o transtorno, certo?